Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Você precisa entender uma coisa, que o sermão da montanha foram as primeiras pregações do Senhor Jesus. E esse sermão, ele praticamente começa lá no capítulo 4, versículo 17, que diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Você vê que Jesus fala de um outro reino. Jesus fala que ele trouxe um outro reino. E aí você sabe que todo reino tem as suas leis. Quando Moisés saiu do Egito para entrar na terra prometida, ele levou o povo até o Sinai. Lá do Sinai ele recebeu as leis para o povo, para aquela nova nação. Então aquela nação tinha leis, aquela nação tinha sua constituição. A Bíblia é a constituição. Se você ver lá no livro de Levítico, lá, é por isso que o nome é Levítico, vem da lei, é a constituição dos filhos de Israel, está lá no livro de Levítico, estão lá todas as leis que eles deveriam seguir. E aqui nós vemos Jesus, o rei, que veio estabelecer um reino na vida das pessoas. E aí, quais são as leis? Quais são as características das pessoas que vão possuir esse reino, que vão entrar nesse reino, que têm direito a esse reino que ele trouxe? Aí ele fala aí das bem-aventuranças, ali fala aí no Sermão do Monte, é ali que ele fala quais são as características daqueles que vão possuir o reino dos céus. E você vê lá que nós encontramos ali, para pertencer ao reino dos céus, a pessoa tem que ser pobre de espírito, a pessoa tinha que ter um coração quebrantado, a pessoa tinha que ser mansa, bem? A pessoa tinha que ser mansa, a pessoa tinha que ter fome e sede de justiça, a pessoa tinha que ser limpa de coração, tinha que ser misericordiosa, a pessoa tinha que ser pacificadora. Então aí, agora é interessante que nas bem-aventuranças fala a característica, como é que tem que ser alguém que é de Deus? Como é que tem que ser alguém que é de Deus? Essa aqui é um filho de Deus, essa aqui é de Deus. Aí fala detalhadamente, vai falando as características. E as últimas duas bem-aventuranças, aí é como se a coisa mudasse de figura. Qual é a penúltima bem-aventurança? Está lá no livro de Mateus 5, versículo 10. Diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O que é isso? O que quer dizer isso? Quer dizer, se você for todas essas coisas ali, se você tiver toda essa característica que Jesus fala, que um filho de Deus tem que ter, isso aí tem uma consequência. Qual é a consequência? O que você vai colher com esse tipo de comportamento? O que você vai colher sendo isso que Jesus falou que você tem que ser? Você vai ser perseguido. Que é isso, bispo? Você vai ser perseguido por causa da justiça. Que isso vai, todas essas características vão fazer de você uma pessoa justa. E o mundo não gosta dos justos. O mundo persegue os justos. O mundo odeia o justo. O mundo não pode com o justo. O justo, ele está na contramão. Está na contramão do mundo, ele choca com o mundo. Por isso é que todas as pessoas que procuraram ser justas, elas foram perseguidas. Você vê, vamos lá, isso não é de agora não, é desde o Antigo Testamento. Vamos lá, por que Caim matou Abel? Hein? Por que Caim perseguiu seu irmão, odiou seu irmão a ponto de matá-lo? Porque o seu irmão fez o que era certo, fez o que era justo. Assassinou o irmão, porque o irmão fez o que era certo. Pode ver. Vamos lá, na história dos 12 filhos de Jacó. Eles pegaram José,
Eles iam matando José, mas o que eles fizeram? Pegaram ele, jogaram ele num poço e falaram: vamos deixá-lo aí para ele morrer de fome, para um animal matar ele, dilacerar ele, acabar com ele. Até que apareceu um comprador de escravo. Vamos fazer o seguinte, em vez da gente deixá-lo ele morrer aí, vamos vender ele. Pegaram nele e venderam. Eu pergunto, qual foi a maldade que José fez para ele ser odiado por todos os irmãos? José era mau caráter? José era mentiroso? José era ladrão? Não. Quem era José? José era justo, ele era de Deus. Foi por isso que ele foi odiado. Você está entendendo? Abraão foi perseguido, foi odiado. O filho Isaac, diz a Bíblia que vinha, o pessoal da Abimeleque iam lá e entulhavam os poços. Naquela época a água era ouro. Ele cavava poço, eles vinham, entulhavam o poço, voltavam a tapar, entulhar o poço. Cavavam poço, eles vinham de noite. Cavavam poço, encontravam água, eles vinham de noite. De tanto ódio iam lá tapar. Por quê? Nada, eu não fazia nada de mal. E essa história foi crescendo, gente. Está entendendo? Essa história foi crescendo. Veja Davi, qual foi o mal que Davi cometeu? Para ser perseguido implacavelmente por Saul. Nenhum mal, foi perseguido. Os profetas foram perseguidos. Veja, leia a história de Elias. Elias foi caçado. Durante 3 anos ele foi caçado. Até que terminou lá no monte Carmelo, quando o fogo desceu. Ainda assim Jezabel caçou ele e falou: eu quero a cabeça dele. Aí eu pergunto, qual foi o pecado? Que Elias era mentiroso? Roubava? Era mau caráter? Mentia às pessoas? Não. Por que ele foi odiado? Porque ele fazia o que era certo. Esse é o mundo que a gente vive. Leia a história de Jeremias. Jeremias gemeu, Jeremias padeceu. São várias histórias, continua. Isaías, sabe como é que o profeta Isaías morreu? Foi cerrado pelo meio, ele foi cortado no meio. Por que tanto ódio? Para você pegar o outro ser humano e serrar ele no meio, tem que ter um motivo. É muito ódio. Para fazer uma coisa dessa, tem que ter muito ódio. O que Isaías fez? Nada. Qual foi a culpa dele? Qual foi o pecado dele? É por ele ser justo. Só isso. É por ele ser justo. Gente, pegaram, presta atenção, pegaram Daniel, jogaram Daniel na cova dos leões. Sabe qual é a culpa? Daniel foi julgado, condenado a ser estraçalhado pelos leões, na cova dos leões. Sabe qual é o crime de Daniel? Porque ele orava 3 vezes por dia a Deus. Orar 3 vezes por dia a Deus foi visto como um grande crime, a ponto de pegá-lo e jogá-lo para os leões. Esse é o mundo que a gente vive. Você entende? Esse é o mundo que a gente para assim e fala assim: meu Deus, onde é que a gente está? Esse é o mundo que a gente vive. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram administradores da Babilônia. Em todas as suas contas, tudo correto, tudo direitinho. Eles foram lançados na fornalha para serem queimados. Qual o motivo? Por eles considerarem mais Deus do que o rei. Foram condenados à pena máxima. Enquanto os ladrões estavam ali, os bandidos estavam ali, os mentirosos estavam ali, os enganadores estavam ali, os assassinos estavam ali, não foram condenados a serem queimados naquela fornalha. Mas Sadraque, Mesaque, Abednego foram condenados. Qual o crime? Porque eles consideravam Deus acima do rei. Só isso. Esse é o mundo. A gente sai do Antigo Testamento, agora entramos no Novo Testamento. Se deparamos com Jesus. Posso te fazer uma pergunta? Jesus foi ou não foi amado? Foi. Sabe por que Jesus era amado? Por que Jesus era amado? Ele curava, ele libertava, ele ensinava, ele consolava, ele perdoava, ele amava de verdade as pessoas. Por isso ele era amado. Mas também ele foi odiado. Odiado, tão odiado que ele foi condenado à pena máxima. Ouça bem, não era qualquer um que podia ser condenado morte de cruz. A morte de cruz era para os piores delitos, para os piores crimes, sabe?
aquela escória da sociedade, sabe? Aquele bandido, aquele assassino em série, é que tinha que ser condenado à morte de cruz. Era uma morte maldita, condenação, os piores bandidos. Jesus foi odiado, perseguido e condenado à pior morte que um ser humano podia ter naquela época. E a minha pergunta é, por quê? Sabe por quê? Porque ele amava as pessoas, porque ele curava, porque ele libertava, porque ele consolava, porque ele perdoava, porque ele ajudava as pessoas. Ou seja, resumindo, Jesus foi odiado pelos mesmos motivos que ele era amado. Esse é o mundo que a gente vive. Ele foi odiado pelo bem que ele fazia nas pessoas. Ele foi perseguido por causa do bem que ele fazia. Ele foi perseguido porque ele curava pessoas. Porque ele ajudava. Ele foi perseguido porque ele abria os olhos dos cegos, encontrava o cego, abria os seus olhos. Ele foi perseguido porque encontrava os leprosos. Não tinha cura, ninguém podia curar um leproso. Os leprosos eram jogados fora, esquecidos da família, escorraçados da família, era o lixo. Ele ia lá naquele lixo e curava, e eles voltavam a ter dignidade. Esse foi o crime de Jesus. Não para por aí. Mataram Jesus. Depois que mataram Jesus, começou uma perseguição ferrenha contra os cristãos. Os apóstolos foram perseguidos. Você sabe, depois da morte de Jesus, sabe, durou quantos séculos? A perseguição foi até o século 4. Os apóstolos foram mortos. Uns foram queimados vivos, outros foram apedrejados, outros foram crucificados cabeça abaixo, outros foram crucificados em forma de X, outros foram degolados, cortado a cabeça. Leia a história, como é que morreu cada um deles. E todos aqueles que os seguiam foram terrivelmente perseguidos. Gente, as pessoas eram queimadas no jardim, queimadas vivos no jardim do imperador. Aí eu pergunto, qual era o crime? As pessoas eram lançadas na arena para serem comidos pelos leões famintos, e todo mundo assistindo. Vamos ao show! Eles iam para o show, para quê? Para assistir os leões comendo cristãos. Aí eu pergunto, qual era o crime? Peraí, foram lançados lá para serem comidos por leões, porque mentiram? Não. Porque roubaram? Não. Porque mataram alguém? Não. Porque enganaram? Não. Porque adulterou? Não. Porque prostituiu? Não. E muitos até mentiam, foram caluniados, só para ter um crime para eles. Essa é a terra que a gente vive. Você pensa que parou por aí? Não, não parou. Não parou. No século 12, 13, 14, matar cristãos, matar pessoas que reivindicavam a Bíblia, que queriam ler a Bíblia, que queriam a tradução da Bíblia em todas as línguas, foram terrivelmente perseguidos, foram mortos. As pessoas foram queimadas em fogueiras. Na Inglaterra, mais de 2.000 pastores foram assassinados. E olha, Jesus fala, que vocês serão mortos, serão perseguidos, serão mortos. E vai acontecer que as pessoas que fizerem isso contra vocês, eles estarão dizendo que estarão fazendo favor em nome de Deus. E foi isso que aconteceu. Em nome de Deus, muitos foram mortos, achando que estavam fazendo um bem para Deus. Pesquisa sobre a noite de São Bartolomeu. O que aconteceu naquela noite de São Bartolomeu? Pesquisa, entra na internet. A noite de São Bartolomeu. Bota lá. O que aconteceu na noite de São Bartolomeu? Você vai ver. Espera aí. E hoje a gente quer paz? A perseguição faz parte da nossa vida. Se você for um cristão de verdade, então você vai ser perseguido. E ali Jesus fala que muitos, os inimigos serão os da própria casa. É normal você ser odiado. É normal. Agora a pergunta é, por quê? O motivo é justiça. Se você fizer o que é justo, você vai ser perseguido. O que acontece no mundo? Se você não rouba, você é um problema. Então você vai ser perseguido. Se você não mente, você é um problema. Sabe, cuidado com aquela coisa de aceitação.
Ah, eu vou fazer isso, porque senão o que eles vão pensar? É para me aceitarem. Cuidado com o negócio de aceitação, principalmente você que é jovem. Os grupos, você vê que hoje a sociedade tá dividida em grupos, né? Grupos. Tem o grupo A, o grupo B, o grupo C. Então, para eu ser aceito no grupo A, eu tenho que me submeter às regras daquele grupo. É aí que muitos se perdem. E quando você não se submeta a essas regras, você começa a ser perseguido. Isso começa desde criança. Crianças que sofrem bullying porque não aceitaram entrar no jogo daqueles coleguinhas. Não aceitaram fazer o que os coleguinhas querem. Não pega aqui, experimenta aqui a maconha, é boa, entra na onda. Se você fala não, você começa a ser perseguido. E essa é a sociedade que a gente vive. Está trabalhando num lugar onde todo mundo está roubando. Se você não roubar, você é um problema. Você é um problema. Quando Jesus fala aqui, bem-aventurados os que sofrem perseguição, não é os que sofrem perseguição porque fizeram algo de errado. Tem pessoas que estão sofrendo perseguição porque fizeram algo errado. Tem pessoas que estão sofrendo perseguição, estão caindo em cima dele porque ele roubou, porque mentiu para o povo, porque fez algo errado, porque um sem caráter, porque um mau caráter. Isso ali é outra história. Não é esse aí que Jesus está falando. Jesus está falando daquelas pessoas que são justas. O que é viver na justiça? Hein? O que é viver na justiça? Viver na justiça é viver como Jesus viveu, é andar como Jesus andava, é fazer de acordo com Jesus, ou seja, são as pessoas que assumem o caráter de Jesus. Então, quando nós assumimos o caráter de Jesus, o mundo se levanta contra a gente, o mundo começa a nos perseguir, o mundo começa a nos odiar. E olha, lá no livro de João 15, 18, olha o que fala João 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Amém? Se o mundo vos odeia, sabeis que antes de vocês, primeiro me odiou a mim. Eu fui o primeiro a ser odiado. E continua, diz assim, se fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. O mundo ama você, tem alguma coisa errada com você. Não reclame por causa das perseguições. Se você estiver sendo perseguido, levante as mãos para o céu e diga, obrigado, Senhor, porque eu estou no caminho certo. Agora, se está tudo uma maravilha, tem alguma coisa errada. Alguma coisa aí não está certa, porque se você estiver tudo certo, então o mundo vai se levantar contra você, o mundo vai te odiar, porque você estará na contramão do mundo. Mas eu não fiz nada, bispo. Eles não precisam de motivos para te perseguir. Não precisa de motivo para te perseguir. Me fala, orar 3 vezes por dia é motivo para ser morto? Comido pelos leões, dilacerado pelos leões? É motivo para isso? Orar 3 vezes ao dia? Então, já ouviram falar da história do vagalume? Uma vez um vagalume saiu, a cobra começou a correr atrás dele. Vagalume corria dali, entrava ali, a cobra atrás dela. Vagalume pulava e a cobra vinha atrás dela. Vagalume ia para um lado, a cobra ia para o outro lado, a cobra ia. Aí o vagalume, já cansado de tanto fugir, não podendo, ele falou, peraí, eu vou ter que encarar esse cara aí. Poxa, serpente, por que você me odeia tanto? Por que você está me perseguindo, poxa? Eu não faço parte da sua cadeia alimentar, nunca fiz mal nenhum a você, eu estou longe de você, eu não estorvo você em nada, mas por quê? Qual o motivo? Por que você está me perseguindo? A serpente falou, é simples, a tua luz me incomoda. Ei, se você for luz, você vai incomodar muita gente, e essas pessoas vão te perseguir. Amém? A luz sempre incomodou as trevas, sempre. Por isso é que a inveja vai se levantar. Por isso é que, olha, vão tentar. Mas lembre-se, podem te perseguir. Deus é com você. Então não assuste, porque as pessoas odeiam você. Isso faz parte. Amém? Jesus, da outra vez, ele falou assim, olha, não tem ninguém que abandone alguma coisa por amor a mim, que não receba 100 vezes mais, já aqui na terra. Ele falou, qualquer coisa que você perca por amor a mim, você vai ganhar 100 vezes mais. Aqui na terra, você vai colher aqui na terra, não é nem no futuro não, aqui na terra. E no futuro, a vida é eterna. Mas ele fala, aqui você vai ganhar 100 vezes mais com perseguições. Ele não descartou a perseguição.
Enquanto você viver nesse mundo, o mundo vai te perseguir. E olha, e Deus permite isso, sabe para quê? Para você ansiar o céu, para você querer o céu. Quando a coisa está bom demais aqui embaixo, você não vai querer o céu, você não vai desejar o céu. Então, é bom que o bicho pegue aqui embaixo para você querer ir para onde? Para o céu, para você desejar o céu. Quem entendeu?